é Júlia Valente, eu sou advogada na Valente Respessalho Sociedade de Advogados e muitas pessoas vieram perguntar para a gente a respeito da intervenção federal no Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Temer na sexta-feira passada, e a gente resolveu gravar esse vídeo para esclarecer algumas questões. O presidente Michel Temer decretou essa intervenção na área de segurança pública na sexta-feira passada com o objetivo, abre aspas, de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Acho que, em primeiro lugar, é necessário a gente esclarecer o que é uma intervenção federal. O Brasil, como estado federativo, os entes federados possuem autonomia, de forma que a União não pode intervir nos estados, a não ser em situações super excepcionais que estão previstas lá no artigo 34 da Constituição Federal. Um dos incisos desse artigo é o inciso terceiro, que diz que é a hipótese de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Acontece que esse dispositivo de intervenção nunca foi usado durante a vigência da Constituição e a gente não sabe como que ele vai funcionar na prática. A Constituição ela não fala, por exemplo, se a intervenção pode ser parcial, como foi o decreto do presidente Temer. O que o decreto faz é retirar do governo do estado do Rio de Janeiro a gestão da segurança pública, nomeando como interventor o general Braga Neto, que responde diretamente ao presidente da República. Ou seja, o governo federal está no comando da segurança pública no Rio de Janeiro. O que motiva essa intervenção? Eu acho importante a gente salientar aqui que o Rio de Janeiro é só o 10º estado mais violento hoje em dia do Brasil, isso segundo o Anuário da Segurança Pública. Ou seja, o critério para decretar uma intervenção, que é uma medida tão grave, é um critério, não é tanto a crise na segurança, mas muito mais um critério político, uma jogada publicitária do presidente. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita visibilidade, é uma cidade que projeta a imagem do Brasil para o mundo. Sendo assim, mais uma vez, como em todas as vezes que as Forças Armadas foram utilizadas na segurança pública nessa cidade, o objetivo é muito mais dar uma resposta, gerar uma sensação de segurança, gerar uma imagem de que algo está sendo feito, muito mais do que realmente uma preocupação com a segurança pública. Eu cito aqui como, por exemplo, a ocupação da Maré, que gerou um gasto de mais de 600 milhões de reais e foi uma ocupação fracassada. Prova desse caráter muito mais político é que não existe um plano estratégico para essa intervenção, nem sequer uma metodologia foi apresentada. As falas do interventor deixam muito claro de que não foi pensado como que isso vai ser feito. Aí, voltando aqui ao decreto, o artigo 2º, parágrafo único, estabelece que o cargo de interventor é de natureza militar. Aqui reside um aspecto extremamente grave, porque a intervenção que está prevista na Constituição, ela prevê substituição de uma autoridade civil, autoridade política estadual por uma autoridade federal, mas não uma autoridade civil por uma autoridade militar. Esse cargo de interventor, ele deveria ter uma natureza civil, mesmo que fosse ocupada por um militar. O presidente Temer, no entanto, colocou explicitamente que é um cargo de natureza militar. Ou seja, está integrado ao regime das Forças Armadas, está sujeito à justiça militar, e isso é um aspecto extremamente autoritário que dá um caráter militar a essa intervenção. Um outro problema é que essa intervenção abre espaço para uma maior ainda militarização da segurança pública. As Forças Armadas, elas não são agentes da segurança pública, essa não é a função institucional delas, elas não são treinadas para o policiamento, elas são treinadas para a guerra, isso todo mundo sabe. Elas só podem ser empregadas em segurança pública muito excepcionalmente, que são as operações de garantia da lei e da ordem, que estão sendo cada vez mais banalizadas pelos governos. No Rio de Janeiro,
Quem conhece, né, a gente acompanha, sabe que a presença dos militares se tornou um fato normalizado no cotidiano, né, na paisagem urbana. O parágrafo 3º do artigo 3º do decreto também determina que o interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Ou seja, para conseguir o termo agravo e comprometimento de ordem pública no estado do Rio de Janeiro, que cá entre nós é um objetivo extremamente abstrato, o interventor ele vai poder requisitar a atuação das Forças Armadas. O que difere a situação agora de outras vezes em que as Forças Armadas atuaram na segurança no Rio de Janeiro é que elas sempre atuaram sob ordem do governo do estado. Agora quem manda não é o governo do estado, mas um general. E a experiência também mostra que nenhuma das vezes que as Forças Armadas atuaram em segurança pública, a gente realmente teve uma articulação entre as forças federais e as estaduais. Então, assim, falar que elas atuaram em conjunto, a gente sabe que isso nunca acontece. O que a gente tem como resultado todas as vezes é um espetáculo, né, de ter os militares nas ruas, em cada esquina, fortemente armados, e isso não resolve problema nenhum. Além disso, eu acho impossível que até o final do ano o interventor consiga resolver todos os graves problemas de segurança pública na cidade, que são problemas extremamente complexos, né? Como ele vai conseguir recuperar instituições que estão extremamente sucateadas, corrompidas e, por que não, defasadas em tão pouco tempo, né? Os problemas são muito mais profundos, muito mais complexos e estão relacionados a décadas de um modelo falido de segurança. Isso não vai mudar em poucos meses. O que a gente precisa, o que a gente acredita é numa polícia democrática e não uma polícia comandada por um interventor militar. Bom, é isso, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, sobre outros assuntos, sobre algum tema que vocês gostariam que a gente comentasse, deixe seus comentários aí no vídeo. Tchauzinho!